Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live, hoje nossa live número 192. Já são 192 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. Hoje, sexta-feira, dia 19 de julho, ficamos uns dias aí afastados, mas estamos aí chegando, né, quase na marca de 200 lives. Acredito que até o final desse mês a gente chega nesse número. E vamos ao que interessa. Eu quero trazer hoje um tema importantíssimo. Eu acredito muito que essa live aqui, se vocês conseguirem ter uma compreensão e integrar isso tudo que a gente vai conversar aqui na vida de vocês, no sentido de ter uma nova postura, um novo olhar diante da vida em relação a algo que muitas vezes é rejeitado, e por ficarmos rejeitando esse elemento que eu quero conversar aqui com vocês, muitas vezes a gente desperdiça a oportunidade de nos tornarmos pessoas mais maduras e de tocarmos nessa nota que é tão buscada, né, por todos nós, chamada felicidade. Mas eu quero trazer um contexto aqui só para ilustrar um pouquinho isso que eu quero falar hoje, que é a famosa coisa das caixinhas de perguntas, né? Eu de certa forma, quando eu estava ali começando no Instagram, eu achava aquilo ali um pouco dessas guruzices, né? Entre aspas, né? Nem existe esse termo, mas essa guruzice que o pessoal faz de querer, né, dizer para as pessoas, olha, como você tem que viver sua vida e tal. Mas depois que eu comecei a fazer essa dinâmica, o que eu comecei a perceber que existe algo de muito proveitoso ali para quem trabalha com desenvolvimento humano, que é ali, tu tem ali de certa forma um contato com muitos sintomas, né, dessa falta de amadurecimento, dessa falta de desenvolvimento pessoal, dessa busca por esse autoconhecimento. E aquelas caixinhas muitas vezes trazem ali, né, algumas situações, algumas demandas que as pessoas estão vivendo e que elas desejam resolver, e aquilo ali aponta de certa forma muitos sintomas dos quais eu utilizo aqui para que a gente possa conversar, né, trazer temas, trazer soluções para esses sintomas, né, que estão sendo percebidos principalmente nos tempos atuais. E essa caixinha de pergunta que a pessoa me trazia, óbvio, a gente só vai usar aqui como exemplo, né, para ilustrar um pouco essa mensagem que eu quero trazer, né, sem ficar expondo, né, a ideia das caixinhas justamente é essa, é não ficar expondo a identidade de ninguém, mas usar aquele tema como uma forma que pode servir de solução para várias outras pessoas que podem estar em um contexto parecido, né? Então essa pessoa, ela dizia mais ou menos o seguinte, que ela estava ali vivendo o casamento dela, e ela estava ali com um certo medo, um certo receio, porque apareceu na vida dela lá uma pessoa que foi um amor de infância, né? Então ela estava com medo de acabar ali, né, de repente se perdendo em relação ao compromisso que ela assumiu, porque aquele amor de infância, de quando ela tinha 14, 15 anos, ainda mexia muito, né, com a sua cabeça, com os seus pensamentos, né? E aí eu quero entrar aqui num ponto para a gente refletir que existe uma grande capacidade, né, uma capacidade que está presente na parte em boa parte das pessoas, que é uma grande capacidade que a gente tem de se enganar, né? O famoso auto-engano. O que é esse auto-engano, para a gente entender? Depois eu volto aqui para fazer essa relação dessa pergunta na caixinha, né? Esse auto-engano, de certa forma, é uma comparação entre a imaginação, entre o mundo imaginário, entre as coisas que a gente fica imaginando e a realidade concreta de fato, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui para a gente fazer uma abertura de olhar, né? Existe, né, dentro de todos nós uma grande capacidade, se a gente quiser, né, de se enganar, e esse auto-engano ele vem dessa comparação entre o mundo imaginário e a realidade concreta, tá? Então, não é muito difícil da gente ver por aí, muitas vezes nós somos também essa pessoa que fica imaginando sempre o pior, né? Então, vocês já devem ter conhecido pessoas assim, né? Que fica
ela está sempre imaginando o pior, né? Ela usa a capacidade dela de imaginação para ficar pensando em tudo o pior que pode acontecer, né? Então ela fica ali imaginando a demissão, que ela vai ser demitida no trabalho, ela fica imaginando ali que, sei lá, ela vai levar um chifre da esposa, um chifre do marido, ela fica pensando ali que ela vai ter filho e aí ela fica pensando que o filho pode não nascer com saúde, ela fica pensando nas economias, né? Que de repente ela pode perder por causa de algum plano do governo, ela fica pensando sempre ali naquelas tragédias. Essa é um tipo de capacidade de imaginação que as pessoas têm, né? Segundo ponto, né, que essas pessoas também que têm essa capacidade imaginativa de ficar imaginando o pior, elas também têm uma certa capacidade imaginativa de ficar criando um mundo fantasioso. Por quê? E aí vocês vão entender depois a relação que isso tem com a pergunta que foi enviada na caixinha. A criação desse mundo fantasioso, né, essa imaginação utilizada para criar esse mundo fantasioso, ela é um sintoma que serve muitas vezes como um alívio ao mesmo tempo. Um alívio para quê? Para que essa imaginação serve de alívio? Ela serve de alívio para esses mundos imaginários dessas tragédias, né? Que ela pensa o tempo todo. Então aí eu vou imaginar outras coisas fantasiosas para conseguir aliviar esse mundo imaginário de tragédias que eu também estou criando na minha cabeça. Ou ela serve também como alívio, e aí é o que eu acredito que seja o mais comum, e é o caso dessa caixinha, que é um alívio para a realidade mesma, né? Entendeu? A gente usa essa imaginação, esse mundo de fantasias criados para conseguir, de certa forma, aliviar a realidade que a gente não quer encarar, né? E essas pessoas, normalmente, que criam essas imaginações, que ficam fantasiando um certo mundo imaginário, elas trazem junto delas muitas características, né? Características de quê? Características de angústia, características de serem pessoas facilmente manipuladas, características de frustração, no fim das contas, né? Uma coisa vai levando a outra, a angústia leva a você ser manipulado e acaba te levando, no fim das contas, a uma frustração. Por quê? Porque tu acaba entrando nesse mundo de fantasias e tomando decisões equivocadas na vida, né? Então essas pessoas elas acabam, né, por estarem muito assim nesse mundo de fantasia, elas acabam tendo uma dificuldade muito grande, uma dificuldade imensa de conseguir olhar e amar a realidade que se apresenta para ela. Ela tem uma dificuldade, ela começa a se afastar, ela começa a se descolar do seu cotidiano, da sua circunstância, daquela realidade que se apresenta no seu dia a dia, e pior do que se afastar, ela não consegue mais olhar para essa realidade, ela não consegue amar essa realidade, e com isso ela acaba perdendo, né, uma capacidade que nós todos deveríamos ter, que é uma capacidade de autodeterminação, né, de se autodeterminar. Essas pessoas acabam se tornando pessoas fracas não como um julgamento que eu estou fazendo aqui, né? Mas fracas por quê? Fracas por estarem apegadas a esse mundo imaginário, esse mundo ilusório, né? Que muitas vezes é criado aqui dentro das redes sociais, né? Eu fico ali fantasiando, olhando para a vida das pessoas no Instagram, ou olhando para aquilo que estão me falando ali no YouTube, né? A pessoa fica o tempo todo, né, colada nessa série de teorias, de conceitos, de ideias, de medos e de crenças, enquanto isso, o mundo real que está ali acontecendo, né, a sua família, o seu trabalho, os seus deveres, os seus compromissos, essas vicissitudes da vida começam a ficar em segundo plano, vão ficando ali de certa forma em segundo plano. E aí o que essa pessoa acaba virando, né? Quando ela descola dessa realidade e ela entra nesse mundo imaginativo, ela acaba virando um fantoche, ela acaba virando uma marionete de quem, no fim das contas, a manipula por conta dessas fantasias, dessas angústias e dessas frustrações, né? Então, para a gente voltar ali para essa caixinha, né, essa pessoa que estava ali num compromisso, num relacionamento e fala, né, ali, traz ali que está sendo assombrada, de certa forma, por uma paixão de adolescência e não sabe o que faz, porque está com medo, né? Aqui que está o ponto, né? Ela está ali vivendo uma memória que afeta e muitas vezes a ataca,
né? Por quê? Por uma questão muito presente, né? Porque ela está seguindo um desses dois caminhos, né? E um deles ela deveria estar seguindo, né? E o primeiro ela fica comparando, de certa forma, para tentar ter esse alívio, ela fica comparando a vida cotidiana, né? A vida real, a vida concreta, né? Mesmo cheia dos seus pesos, né? E não são pesos terríveis, né? São pesos que são a própria estrutura da vida mesmo, né? Ela fica comparando, né? com essa vida que tem essas demandas específicas, que muitas vezes acabam se ferindo o nosso conforto, ferindo o nosso bem-estar, né? Mas que, por outro lado, nos dão uma oportunidade imensa de deixarmos de ser sujeitos egoístas muitas vezes, né? Essa vida cotidiana, essa vida de circunstância, né? Se a gente fica muitas vezes olhando para ela, né, e achando que ela está cheia de peso, mas na verdade não são pesos terríveis, são apenas estrutura da vida mesmo, né? A estrutura que muitas vezes nos dá a oportunidade de deixar de ser seres egoístas, né? Então, esses tempos eu estava conversando com um amigo lá que foi pai recentemente, né? Filho de um mês, né? Recém. Ele estava contando a maravilha dessa experiência. Ele falou, poxa, sabe que eu tinha chegado à conclusão de que eu era uma pessoa que já estava realmente conseguindo servir, que já estava realmente conseguindo ser uma pessoa entregue. E aí agora, com o nascimento do meu filho, eu vi ainda o quanto eu ainda precisava evoluir no sentido de deixar de ser um pouco mais egoísta, né? Por quê? Porque o filho recém-nascido muitas vezes tem que acordar de madrugada, muitas vezes tem que ir lá, né, abrir mão desse conforto, né, dessa coisa que não é agradável, né, esse desconforto físico, para poder se dedicar a uma vida, né? Aí ele falava, poxa, que bom, que bela oportunidade, né? Agora eu tenho uma chance de ser menos egoísta, né? Então é óbvio que essa pessoa que acaba caindo, né, nessa questão do mundo imaginário, do mundo de fantasia, ela acaba, né, comparando muitas vezes essa vida cotidiana com aquela fantasia que ela tem na cabeça dela. E aí muitas vezes ela acaba buscando, né, essa projeção imaginária para cair no mundo de fantasia para ter esse alívio, né? Ou a gente encara essa vida cotidiana realmente como uma oportunidade de sermos melhores, ou a gente acaba caindo muitas vezes nessa projeção imaginária e ficcional, né? E isso não é uma pessoa normal, não deveria cair nisso. E quando eu falo pessoa normal é porque na colocação dessa caixinha existe uma anormalidade nisso, né? Então ela acaba não notando, né, que não existe ali a mínima possibilidade de comparar uma coisa com a outra, né? De comparar esse mundo ficcional de quem sabe eu largo tudo e vou lá viver aquele meu amor de infância, ou eu encaro a minha realidade, um casamento, um relacionamento que eu assumi aqui realmente, né? Ela vive mais ou menos naquele mundo da escolinha do professor Girafales, né? Eu tenho duas laranjas e aí eu recebo mais 2 laranjas. Quantas laranjas eu tenho? Aí o aluno responde, é que essa eu só sabia com maçãs. Né? Ele perde essa capacidade já, né? Ele fica comparando ali o mundo real com o mundo imaginário, né? Então, essa comparação, né, dessa imaginação ficcional distanciada de 20 anos atrás, né, que essa pessoa me trazia, ela acaba sendo nutrida por fantasias, né? E aí que está o ponto, né? Essas fantasias, né, ela pode ser um combustível, né? O combustível dessa fantasia são muitas vezes as contrariedades apresentadas na vida real e cotidiana, né? Cada vez que a vida real e cotidiana, ou seja, aquilo que nos acontece, né, aquilo que acontece na vida dessa pessoa, os amores dos quais ela se entregou, dos quais ela decidiu viver, né, quando os atritos, né, que vão polindo a nossa alma e o nosso caráter, eles vão se apresentando, cada vez mais ela começa a querer se afastar e ir para um mundo imaginário, né? Então, cada vez que essas contrariedades, né, que elas podem ser um combustível para alimentar esse mundo ficcional, esse mundo ilusório, né, representado por essa pessoa ali dos 15 anos de idade, de repente, quando ela tinha esse amor de infância. Por quê? Porque ela acaba remetendo ela a esses momentos em que não havia responsabilidade, a esses momentos em que, de repente, alguém pagava as contas dele, né, tinha os hormônios ali aparecendo,
né? Tudo isso que já ficou no tempo, tudo isso que está para trás no horizonte, né? Vira uma competição entre essa memória pálida, essa memória da qual eu tô ali, que era um período de repente agradável lá na minha vida, em que eu não tinha responsabilidades, né, em que os hormônios estavam começando a aparecer, em que de repente alguém pagava as minhas contas, e aí eu fico preso nesse mundo ficcional, nessa memória pálida, e não consigo me entregar à minha vida real, aquilo mesmo que está acontecendo, né? Então essas contrariedades que aparecem na nossa vida, essas contrariedades que aparecem no nosso dia a dia, no nosso mundo concreto e na nossa vida real, elas servem no fim das contas para duas coisas, né? Ela pode aparecer, né? E aí que eu quero que você preste atenção, que a gente vai, isso é o que vai fazer a diferença da gente levar esse aprendizado mesmo, né? Essas contrariedades da vida, elas podem servir para duas coisas. Elas podem aparecer como um combustível para esses teus pensamentos que te enfraquecem, né? Que nos dividem, no fim das contas, ao meio, né? Que não nos dão essa solidez, essa densidade de uma personalidade real, né? Servem só para ficar alimentando essa fraqueza, essa desesperança, né? No fim, essa fraqueza moral e existencial. Ou as contrariedades da vida, elas podem servir também como um combustível para que a gente possa ter uma personalidade mais madura, uma personalidade sólida, que entende que presta atenção que isso é muito importante, uma personalidade madura que entende que é propriamente essas contrariedades da vida que vão dar para a gente a tonalidade do nosso caráter e da nossa existência. Então isso está tudo muito baseado numa escolha que a gente precisa fazer, né? Porque essa é uma das poucas escolhas que a gente pode fazer na vida, né? É realmente essa contrariedade, né? Que a gente pode levar para esse lado dessa mística que eu vivo falando aqui, que é a mística do quem me dera, né? Essa contrariedade eu posso utilizar como alimento para essa mística do quem me dera, né? Quem me dera fosse casado com fulano, quem me dera tivesse 1,90 m, quem me dera fosse rico, quem me dera fosse pobre, quem me dera fosse branco, quem me dera fosse preto. Eu posso alimentar isso, né? Essas contrariedades podem alimentar esse mundo fantasioso do quem me dera, né? E isso vai te separando, né? Isso vai te deslocando dessa vida real, né? Ou você pode escolher, fazer uma outra escolha, que é realmente amar essas contrariedades da vida. Por que amar essas contrariedades da vida, Machado? Está dizendo que então eu devo escolher sofrer? É isso que eu estou falando? Não. Eu estou falando das contrariedades que nos são apresentadas no nosso dia a dia, na vida real. Por que nós podemos escolher amar? Porque é ela mesma que é a trama da nossa vida. As contrariedades são a própria trama da nossa vida. Aquele exemplo tosco que eu sempre dou, né? Antes eu usava a seleção brasileira, infelizmente agora não está dando mais para a gente usar a seleção brasileira, né? Mas vamos usar o Real Madrid, sei lá, um time ali grandioso, né? Que ganha tudo. É a mesma coisa que o exemplo que eu dou do Real, que graça tem se o Real Madrid jogar contra o time do bairro, né? Vai ser 102-0, que graça tem comemorar um jogo assim? É óbvio que só tem valor a conquista que vem através de quando a gente tem a coragem de se desafiar e de enfrentar essas contrariedades da vida. As contrariedades da vida são a própria trama da nossa existência. E se a gente não ama, se a gente fica rejeitando, a gente acaba como pessoas imaturas, infantis, que não amadurecem nunca, querendo voltar àquele mundo que um dia existiu, quando a gente ainda não era nenhum sujeito adulto. Perceba se não é bem assim, entenda, né? O desenvolvimento da nossa personalidade, do nosso coração, do nosso amor, da nossa esperança, vê se elas não estão exatamente nisso, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam. Elas pensam que o desenvolvimento dessa personalidade, desse coração, vai estar na posse mesma daquele bem que eu estou buscando. É um grande engano. Esse é um dos maiores enganos, né? Esse desenvolvimento da nossa personalidade, do nosso amor, da nossa esperança, ele está na transformação de quando eu deixo de ser um sujeito tosco, perverso, imaturo, né? Para passar a ser um sujeito que pode, de certo modo, se assemelhar um pouco mais daquele mesmo que me criou. Entendeu? É disso que a gente fala, né? Somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Quando a gente sai dessa imaturidade, dessa vida tosca e começa a se dirigir para uma vida um pouco mais de perfeição, né? Então a transformação é isso, né? Esse sujeito que vai transformando esse poço de imaturidade, de egoísmo, em um sujeito que passa a saber amar um pouco mais, que consegue transmitir esperança um pouco mais para todos, né?
né? Ou a gente faz isso ou não há, não existe felicidade na conquista do bem em si. Não há, isso é uma das grandes ilusões. A felicidade, essa que a gente tanto busca, né, é quando a gente quando a gente realmente abraça essa possibilidade de se desenvolver, de se transformar no caminho enquanto a gente busca esses bens, né? Então, ignorar as contrariedades da vida e não usá-la como combustível para essa transformação interior, no fim das contas, é ignorar mesmo a própria felicidade, né? Paradoxalmente, existe uma intimidade muito grande entre as contrariedades da vida que nos apresentam e a própria felicidade, né? Então é o contrário disso, né? A contrariedade é um tipo de combustível para a nossa felicidade. Uma vida sem essas contrariedades, sem esses desafios, no fim das contas, não vão te trazer essa nota que você, que todos nós buscamos, de certa forma, chamada felicidade. Então esse jovem, né, que tinha me escrito ali, né, ela que de repente ali nesse momento da vida não está ali vivendo, né, aquela dor, aquele sofrimento de não poder ter tido o que quer, né, porque tem que encarar a sua realidade de alguém que escolheu casar, né, que alguém que escolheu ter boletos para pagar, né. Ela usa essas contrariedades da vida, esses desconfortos, né, de ter que seguir, né, num caminho ali que ela escolheu, ela acaba, infelizmente, miseravelmente, né, usando essas contrariedades da vida para alimentar esse mundo de fantasia. E o mais terrível disso tudo é que ficar alimentando esse mundo de fantasia vai fazer com que essa pessoa se entristeça para sempre. É por isso que eu luto todos os dias aqui, por isso que eu estou todos os dias aqui falando, porque eu não quero isso para vocês, não quero isso para quem me assiste, não quero isso para mim, não quero isso para as pessoas, né? Então essa é a busca, a gente pare de ficar levando sempre a nossa vida para esse mundo de fantasias, para esse mundo do quem me dera, por querer ficar tendo um alívio de fugir das contrariedades próprias da vida, sem entender que são essas próprias contrariedades que vão nos levar para a felicidade, né? Ao invés, né, de fazer isso, a gente pode usar essas contrariedades como um combustível para essa transformação, né, de sair desse mundo de imperfeições e caminhar para um mundo de conseguir alcançar um pouco mais a perfeição, né? Então, se a gente consegue articular essas realidades, né, da contrariedade da nossa vida, somente quando a gente consegue fazer isso. É daí que vem aquela frase, bem-aventurados, né? Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, né? As pessoas elas aderem, né, ali ao cristianismo, elas buscam, mas elas não leem e não conseguem entender o que está escrito ali e tirar realmente uma lição daquilo ali. Elas só querem a partezinha que elas julgam ser boas, né, e não conseguem entender que é justamente a articulação dessa contrariedade na nossa história, no nosso dia a dia, que nos abre, no fim das contas, para essa graça, né? Para que a gente possa ser transformado, no fim das contas, né? O sujeito que exclui ou que rejeita ou que, no fim das contas, odeia essas contrariedades da vida, né? Ou que pior, acaba, no caso dessa pessoa que mandou a caixinha, ela acaba usando essas contrariedades para alimentar esse mundo ficcional, né? Ela acaba desperdiçando, deixando escorrer pelos dedos, né, a própria possibilidade que ela tem de buscar um pouco mais de perfeição na sua vida, de melhorar e, portanto, de ser feliz mesmo, né? No fim das contas, né? De alcançar essa felicidade, né? Então, tem muitos jovens que estão vivendo, né? Tantos jovens que estão vivendo como essa pessoa aí que me escreveu, né? Essa vida de engano. E se a gente faz isso, a gente acaba excluindo, né, um dos ingredientes mais importantes na construção de uma vida feliz, de uma vida plena, de uma vida realizada, de uma vida de entrega, que são justamente essas contrariedades. Então agora, né, que a gente teve acesso a esse conteúdo, a essa live, a gente tem uma escolha para fazer, né? A gente vai seguir usando essas contrariedades da vida como um combustível e como um alimento para eu continuar, né, alimentando esse mundo de fantasias, esse mundo de pensamentos, esse mundo do quem me dera, como um certo alívio para esses meus desconfortos, para fugir da realidade que eu não quero encarar, ou eu posso usar essas contrariedades a partir de hoje. Isso, e o mais legal disso é que isso pode ser feito a partir de hoje. Tu não precisa
passar um ano treinando para tu começar, tu pode começar a fazer isso agora. Usar essas contrariedades da vida como um combustível para um alimento de uma transformação interior, de alguém que realmente ama mais, de alguém que pode ser uma pessoa mais madura, que serve, que leva esperança, que leva amor para a vida das pessoas e que vai se transformando e alcançando essa felicidade na medida em que ela aceita lidar com essas contrariedades da vida, né? Que a gente não rejeite isso, mas que a gente abrace aquilo que nos aparece para realmente nos transformarmos em pessoas melhores, que a gente não caia nesse engano, né? E obviamente é o que eu desejo para todos vocês. Se gostou dessa live, compartilhe com mais pessoas, né? Curta, leve adiante. Essa foi a nossa live número 192 e semana que vem, segunda-feira, provavelmente estaremos aqui para a nossa live número 193, chegando aí já quase batendo na casa das 200 lives, que até o final do mês a gente consiga chegar nesse número, tá bom, pessoal? Um grande beijo, ótima sexta-feira, ótimo começo de final de semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.